O restaurante chique inteiro parou quando um general de 4 estrelas entrou em formação e caminhou direto até a mesa de um senhor simples, de camisa xadrez e sapato velho. Todo mundo achou que ele ia cumprimentar os políticos, os embaixadores, mas ele fez o impossível, ficou em posição de sentido e bateu continência. E a milionária que tinha acabado de chamar aquele homem de Zé Ninguém ficou sem palavras, de queixo no chão, porque aquele velhinho não era o que parecia. E a próxima frase do general destruiu a arrogância daquela senhora snob em segundos. Se você gosta de histórias de superação e justiça, já segue aí o nosso canal. Você me ajuda muito a trazer novos vídeos incríveis todos os dias para você. Então, vamos acompanhar agora a história do seu Valdomiro e de um segredo militar enterrado por 30 anos. O general de 4 estrelas bateu continência para o velhinho de camisa xadrez. 6 militares em uniforme de gala parados em formação perfeita no meio do restaurante mais caro de Brasília. Políticos pararam de comer, embaixadores largaram os talheres. 62 pessoas em silêncio absoluto assistindo à cena. Porque aquele velhinho era seu Valdomiro. 68 anos, sapatos de couro surrado, cabelo que não via corte há meses, barba por fazer. E a sogra que tinha acabado de chamar ele de Zé Ninguém, que nem sabia usar um talher, ficou branca como papel. Ele não era um Zé Ninguém, era herói de guerra condecorado 3 vezes. E tinha salvado a vida daquele general em uma missão secreta, que oficialmente nunca existiu. As portas duplas de mogno do restaurante Palácio dos Sabores, na asa sul de Brasília, se abriram com um ruído que interrompeu todas as conversas no salão. General Paulo Henrique Andrade, um dos oficiais mais respeitados do alto comando do Exército Brasileiro, atravessou a porta vestindo uniforme de gala completo, botões dourados brilhando sob a luz dos lustres de cristal. Medalhas e condecorações formando uma constelação no peito esquerdo. Atrás dele, 5 coronéis em uniforme de gala idêntico marchavam em formação perfeita. Os passos sincronizados ecoavam pelo piso de mármore como batidas cerimoniais de um tambor marcial. O general caminhou diretamente para uma mesa no fundo do salão, onde 8 pessoas estavam sentadas em um aparente almoço de família. Mas não parou na frente da pessoa que parecia ser a mais importante ali. Uma mulher de 60 e poucos anos, vestida com roupas de grife, coberta de joias, sentada na cabeceira como uma rainha. Parou na frente de seu Valdomiro da Silva, o pai da noiva, o homem mais simples daquela mesa. O convidado que a mulher de joias tinha passado as últimas 2 horas humilhando em público. O general olhou para seu Valdomiro por 2 segundos. 2 segundos de reconhecimento profundo entre 2 homens que tinham passado por coisas que ninguém mais naquela sala entenderia. Depois ficou em posição de sentido e ergueu a mão direita em uma continência militar impecável. Os 5 coronéis fizeram o mesmo, simultaneamente. O restaurante inteiro ficou em silêncio de sepultura. E a mulher na cabeceira, a sogra Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo, empresária de cosméticos com patrimônio de milhões, que 3 horas antes tinha chamado seu Valdomiro de Zé Ninguém, que nem sabe usar talher corretamente, ficou branca como papel de sulfite. Porque ela não sabia quem era aquele homem de verdade. Não sabia que aquele Zé Ninguém, de camisa xadrez, tinha salvado a vida do general Paulo Henrique Andrade em 1993, durante uma missão secreta na fronteira com a Colômbia que oficialmente nunca existiu. Não sabia que tinha passado metade do almoço humilhando um herói de guerra condecorado 3 vezes por bravura em combate. Não sabia, mas estava prestes a descobrir. Esta é a história de Valdomiro e de como Dona Odete descobriu, da pior forma possível, que nunca se deve humilhar um soldado que salvou o comandante mais poderoso do país.
Se você conhece alguém que foi tratado como lixo pela família do cônjuge, compartilha essa história. O que vem a seguir vai te deixar arrepiado e te fazer acreditar que justiça ainda existe nesse mundo. Juliana da Silva e Lucas Monteiro Figueiredo se conheceram em novembro de 2018 no Hospital Regional de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Juliana tinha 26 anos. Enfermeira formada pela Universidade de Brasília, trabalhando no setor de emergência havia 4 anos. Cabelo castanho preso em coque profissional. Olhos verdes herdados da mãe. Sorriso fácil que ajudava pacientes nervosos a se acalmarem. Lucas tinha 28 anos. Engenheiro civil, formado por uma das melhores faculdades do país, trabalhando em uma construtora de grande porte em Brasília. Alto, bonito, olhos azuis claros que contrastavam com a pele bronzeada de quem jogava futebol todo fim de semana. Ele apareceu na emergência numa terça-feira à noite, com o braço direito quebrado em 3 lugares depois de cair da moto em uma curva mal iluminada. A dor era intensa, mas ele fez questão de sorrir para a enfermeira que veio ajudar a colocar o gesso. Ficaram conversando por 2 horas enquanto o gesso secava. Sobre trabalho, sobre família, sobre o trânsito insano de Brasília, sobre o Flamengo, que os dois torciam mesmo morando no Centro-Oeste. Quando Lucas foi liberado, pediu o telefone de Juliana. Ela hesitou por 5 segundos, depois escreveu o número no verso de um receituário médico que nunca chegou a ser usado. Começaram a namorar 3 meses depois da primeira conversa. Lucas era tudo que Juliana sempre quis. Gentil, educado, trabalhador, carinhoso. Tratava ela como uma princesa. Pagava os jantares sem fazer cara de quem estava fazendo favor. Ligava toda noite para perguntar como tinha sido o plantão. Aparecia no hospital com flores sem nenhum motivo especial. O problema era a mãe dele. Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo era uma mulher de 62 anos com patrimônio de 2 milhões de reais e ego de bilionária. Nascida em família de comerciantes em Taguatinga, cresceu vendo a mãe vender cosméticos de porta em porta. Aos 18 anos, abriu a primeira loja própria com dinheiro emprestado do pai. Aos 30, tinha 3 lojas em shoppings de Brasília. Aos 40, era considerada uma das empresárias de cosméticos mais bem-sucedidas da região Centro-Oeste. O dinheiro veio, o reconhecimento também. Mas junto veio um ego monstruoso que crescia a cada novo contrato de franquia assinado. Dona Odete se considerava a matriarca de uma dinastia empresarial. Via o filho Lucas como o herdeiro de um império construído com suor e lágrimas. E esperava que ele casasse com alguém à altura da família. Alguém de berço rico, alguém de família conhecida. Alguém que tivesse estudado em colégio particular e passado as férias na Europa. Não uma enfermeira de hospital público que morava em Taguatinga com o pai aposentado. Quando Lucas apresentou Juliana para a mãe pela primeira vez, 6 meses depois de começarem a namorar, Dona Odete olhou a moça de cima a baixo como quem examina mercadoria defeituosa em uma loja de segunda linha. Analisou o vestido simples de algodão que Juliana tinha escolhido com cuidado 2 horas antes. Analisou os sapatos de salto baixo que ela usava para poder andar sem dor depois de 10 horas de plantão. Analisou a bolsa sem grife visível e perguntou, com o tom casual de quem faz conversa fiada, onde Juliana morava. Juliana disse que em Taguatinga, próximo ao metrô. Dona Odete fez um som quase imperceptível de desaprovação. Taguatinga não era o Lago Sul nem o Parkway, onde moravam as famílias que ela admirava. Perguntou o que o pai de Juliana fazia da vida. Juliana disse que era aposentado. Dona Odete perguntou aposentado de quê? Juliana disse que do exército, que o pai tinha servido por 30 anos e agora vivia tranquilamente em casa cuidando do jardim. Dona Odete fez aquele som de desdém de novo.
Um som que dizia tudo sem usar palavras. Militar de baixa patente, sargento aposentado, praticamente pobre pelos padrões dela. Disse, olhando nos olhos de Juliana com uma mistura de pena e desprezo, que a moça precisaria se esforçar muito para compensar a origem humilde. Que não seria fácil entrar para a família Monteiro Figueiredo. Que Lucas merecia o melhor e cabia a Juliana provar que era digna. O namoro continuou, apesar das provocações constantes que Dona Odete fazia questão de disparar em cada encontro. Criticava a roupa de Juliana. Dizia que enfermeiras podiam se vestir melhor, mesmo ganhando pouco. Criticava o cabelo, dizia que um corte mais caro faria diferença. Criticava o sotaque. Dizia que Juliana falava palavras de um jeito interiorano que precisava ser corrigido. E criticava principalmente a família. Dizia que Lucas merecia alguém de família conhecida, alguém com sobrenome que abrisse portas, alguém que não precisasse trabalhar em hospital público fazendo plantão de madrugada. Dizia que Juliana era uma moça trabalhadora, claro, mas que trabalho duro não compensava a origem. Seu Valdomiro, o pai de Juliana, nunca soube de nem metade dessas humilhações. Juliana protegia o pai. Sabia que ele tinha um coração grande demais e uma pressão alta demais para se estressar com desaforos de gente arrogante. Preferia sofrer calada a ver o velhinho se preocupar. Quando Valdomiro perguntava como era a sogra, Juliana respondia que era uma senhora diferente, empresária, ocupada, um pouco formal. Nunca disse a verdade, que Dona Odete a tratava como uma intrusa indesejada que precisava ser tolerada. Valdomiro era um homem simples que não pedia nada do mundo. Viúvo há 10 anos, desde que a esposa Antônia tinha morrido de câncer de mama em 2008. Morava sozinho em uma casa pequena de 3 cômodos em Taguatinga, a mesma casa onde tinha criado Juliana desde bebê. A rotina dele era modesta e tranquila. Acordava às 6 da manhã para regar as plantas do jardim. Podava as roseiras que a esposa tinha plantado antes de morrer. Dava comida para os 3 cachorros vira-latas que tinha adotado do abrigo municipal. Passava as tardes tomando café com os vizinhos aposentados na praça da esquina. Vestia sempre a mesma camisa xadrez desbotada que tinha comprado em uma feira livre anos atrás. Os mesmos sapatos de couro rachado que ainda serviam perfeitamente. Não tinha carro porque não precisava de carro. Andava de ônibus ou de metrô quando precisava ir a algum lugar. Não falava sobre o passado. Não exibia condecorações. Não contava histórias de guerra. Quando perguntavam o que tinha feito no exército, dizia apenas que era um soldado comum que cumpriu sua função. Ninguém perguntava mais. Por fora, Dona Odete olhava para ele e via exatamente o que ela queria ver. Um fracassado. Um homem que passou a vida inteira ganhando salário de militar e terminou aposentado em uma casa simples, sem nada que impressionasse. O que ela não via, porque nunca se deu ao trabalho de olhar, eram as 3 medalhas de honra guardadas em uma caixa de madeira no fundo do armário do quarto de Valdomiro. Medalha de bravura em combate, concedida apenas para soldados que arriscaram a vida em situações extremas. Medalha de mérito militar, concedida para serviços excepcionais prestados à nação. Medalha por serviço extraordinário, a mais rara de todas, concedida apenas 17 vezes na história do Exército Brasileiro moderno. 3.842 dias em missões especiais que oficialmente nunca existiram. Operações secretas na fronteira norte. Resgate de reféns em áreas controladas por guerrilheiros. Reconhecimento em território hostil, onde a morte era mais provável que a sobrevivência. E uma cicatriz de 15 centímetros nas costas, perto da coluna onde uma bala tinha entrado e quase nunca saído. Valdomiro nunca contou para ninguém. A esposa sabia. A filha sabia vagamente.
E um general de 4 estrelas, que devia a vida a ele, lembrava todo ano. Mas o resto do mundo via apenas um velho de camisa xadrez que cuidava do jardim em paz. O almoço de noivado foi ideia de Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo, e desde o início era uma armadilha disfarçada de boa intenção. Ela anunciou o evento durante um jantar de família 3 semanas antes. Disse para Lucas que queria conhecer melhor a família de Juliana, que era importante unir as duas famílias antes do casamento ser marcado oficialmente, que ia organizar tudo com muito carinho e atenção aos detalhes. Lucas achou estranho. A mãe nunca tinha demonstrado interesse genuíno em Juliana nem na família dela, mas decidiu acreditar que talvez ela estivesse finalmente se abrindo. Juliana teve um pressentimento ruim desde o momento em que recebeu o convite formal. Conhecia Dona Odete bem demais para acreditar em gestos de bondade gratuitos. O restaurante escolhido foi o mais caro de Brasília, o Palácio dos Sabores, localizado na Asa Sul, frequentado por políticos, embaixadores e empresários de alto calibre. Menu degustação com 8 pratos elaborados por chefes europeus. Vinhos importados de regiões francesas, cujos nomes Juliana não conseguia pronunciar. R$ 400 por pessoa, pagos antecipadamente por Dona Odete como presente de noivado. Era uma armadilha perfeitamente calculada. Dona Odete sabia que seu Valdomiro nunca tinha frequentado um restaurante daquele nível. Sabia que ele não ia saber diferenciar entre uma taça de Bordeaux e uma de Burgundy. Sabia que cada prato com nome em francês seria uma oportunidade para comentários mordazes. O almoço estava marcado para domingo às 11 da manhã. Seu Valdomiro chegou ao restaurante às 10h45, 15 minutos antes do horário marcado, acompanhado da irmã mais velha, Dona Lourdes, uma senhora de 72 anos que morava em Anápolis e tinha viajado especialmente para o evento. Valdomiro vestia a melhor roupa que tinha guardada no armário. Uma camisa xadrez azul e branca que Juliana tinha dado de presente no Natal passado, lavada e passada com cuidado na véspera. Uma calça social marrom que ele usava em ocasiões especiais há mais de 10 anos. Sapatos de couro que tinham sido lustrados 3 vezes na noite anterior. Dona Lourdes vestia um vestido floral simples que tinha comprado em uma loja de departamento popular. Nada de grife, nada de joias, além de um crucifixo de prata que pertencia à mãe delas. Dona Odete já estava no restaurante quando eles chegaram. Observou a entrada de Valdomiro com o mesmo olhar que usaria para um inseto rastejando sobre uma toalha de linho branco. Analisou a camisa xadrez, que obviamente não era de marca. Os sapatos velhos que pareciam de outra década. A postura curvada de quem não sabia como se comportar em ambientes de luxo. Ao lado dela estavam sentados o marido, Senhor Renato, um homem de 65 anos que tinha herdado a docilidade e o silêncio de décadas de casamento com Odete. 2 irmãos dela, ambos empresários bem-sucedidos que ostentavam relógios Rolex genuínos. Uma cunhada coberta de joias de ouro. E Lucas, que tentava sorrir, mas sentia o estômago embrulhar. Todos vestidos com roupas de grife europeia, perfumes caros, bolsas de couro italiano. O contraste entre as duas famílias era brutal e calculado. Juliana sentou ao lado de Lucas, as mãos se apertando sob a mesa em uma tentativa silenciosa de apoio mútuo. O almoço começou às 11 da manhã em ponto, quando o garçom trouxe o primeiro prato. Carpaccio de Wagyu com redução de balsâmico envelhecido e microgreens orgânicos. Antes mesmo de Valdomiro terminar de olhar para o prato, tentando entender o que era, Dona Odete começou o ataque. Perguntou com um sorriso falso que mostrava todos os dentes branqueados profissionalmente se seu Valdomiro já tinha comido em um restaurante assim antes. Se estava familiarizado com culinária internacional. Se conhecia a diferença entre carpaccio e steak tartare,
O tom era de condescendência pura, como um professor explicando matemática básica para uma criança atrasada. Valdomiro respondeu com simplicidade que não costumava frequentar lugares caros, que preferia a comida brasileira tradicional: arroz, feijão, bife. Dona Odete riu alto, um som que ecoou pelas mesas vizinhas. Disse que imaginava que pessoas de origem modesta geralmente tinham paladares limitados. No segundo prato, uma sopa de lagosta com infusão de açafrão, Dona Odete direcionou o interrogatório para assuntos financeiros. Perguntou abertamente quanto Valdomiro recebia de aposentadoria, se conseguia viver com aquele valor, se precisava de ajuda financeira frequente, se a filha sustentava ele. Valdomiro respondeu que vivia bem com o que tinha, que nunca pediu nada para ninguém, que a aposentadoria de sargento cobria todas as necessidades de um homem simples. Dona Odete fez aquele som de desdém que tinha se tornado sua marca registrada. Disse que bem era um conceito extremamente relativo. Disse que, para algumas pessoas, bem significava ter apenas o básico: comida na mesa, teto sobre a cabeça, roupas para vestir. Disse que para a família Monteiro Figueiredo, bem significava viagens internacionais, carros importados e restaurantes como aquele. No terceiro prato, um risoto de trufas negras, que custava mais do que a aposentadoria mensal de Valdomiro, Dona Odete começou a falar sobre a própria família. Contou sobre o pai dela, que tinha sido empresário do ramo têxtil, sobre o avô, que tinha sido vereador em Brasília nos anos 70, sobre os primos médicos formados no exterior, sobre os cunhados advogados que trabalhavam em escritórios de renome nacional. E perguntou, com falsa curiosidade, qual era a profissão da família de Valdomiro. Valdomiro respondeu que a família dele tinha sido de agricultores em Goiás, plantadores de milho e feijão, gente simples que acordava às 5 da manhã para trabalhar na lavoura. Dona Odete sorriu com desprezo tão explícito que até o garçom que servia o vinho pareceu desconfortável. E então disse em voz alta o suficiente para que todas as mesas próximas pudessem ouvir claramente, que não conseguia entender como um Zé Ninguém, que mal sabia usar o talher corretamente, tinha criado coragem para aparecer em um restaurante como aquele e propor que a filha dele casasse com o filho dela. O restaurante inteiro ficou em silêncio de velório. Garçons pararam de servir. Clientes nas mesas vizinhas olharam com expressões de choque. Até o som ambiente de piano suave pareceu diminuir. Juliana sentiu as lágrimas subindo pelos olhos como lava vulcânica. Quis se levantar e ir embora. Quis gritar para a sogra que ela era uma pessoa horrível. Quis defender o pai que tinha dado tudo por ela a vida inteira. Lucas ficou completamente paralisado. Queria dizer algo, queria enfrentar a mãe, mas as palavras simplesmente não saíram. Décadas de condicionamento para não contrariar Dona Odete o deixaram mudo quando mais precisava de voz. Seu Valdomiro olhou para Dona Odete com olhos que não mostravam raiva, não mostravam ódio, mostravam algo muito pior: decepção profunda. A mesma expressão que ele tinha sempre que via pessoas desperdiçando a oportunidade de ser decentes. Disse apenas, com a voz mais calma que conseguiu manter, que entendia a posição dela, que realmente era um homem simples e que, se a origem humilde dele fosse um problema para o casamento da filha, ele aceitaria qualquer decisão que os noivos tomassem. Levantou-se devagar, pediu licença para ir ao banheiro e saiu da mesa carregando nas costas o peso de uma humilhação que não merecia. Juliana levantou da mesa menos de 30 segundos depois do pai e foi atrás dele. Lucas tentou segurá-la pelo braço. Disse baixinho que era melhor deixar o velho se acalmar sozinho, que confrontar a mãe agora só ia piorar tudo. Juliana olhou para o noivo com uma expressão que ele nunca tinha visto antes, uma mistura de decepção e pena.
pena de um homem adulto que não conseguia enfrentar a própria mãe. Soltou o braço e saiu da mesa sem dizer uma palavra. Encontrou seu Valdomiro parado no corredor que levava aos banheiros do restaurante. Ele estava com as mãos apoiadas na parede, os olhos fechados, respirando fundo em um ritmo que ela reconhecia. Era a técnica de respiração que ele usava quando estava controlando uma raiva muito grande. Juliana se aproximou devagar. Pousou a mão direita nas costas do pai. Sentiu os músculos tensos sob a camisa xadrez. Perguntou, com voz embargada, se ele estava bem. Se precisava de alguma coisa. Se queria ir embora e nunca mais ver aquela família novamente. Valdomiro abriu os olhos, olhou para a filha e disse com a calma de quem já tinha passado por coisas muito piores do que um insulto de empresária arrogante que estava bem. Disse que tinha ouvido coisas piores na vida, coisas ditas em lugares muito mais escuros do que um restaurante de luxo na asa sul de Brasília. Juliana perguntou o que ele queria dizer com isso. Perguntou que coisas, perguntou onde. Valdomiro ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos pareceram viajar para algum lugar distante no tempo e no espaço. Depois ele disse algo que Juliana nunca tinha ouvido antes. Disse que antes de se aposentar, antes de virar o velhinho de camisa xadrez que cuidava do jardim e tomava café com os vizinhos, ele tinha sido outra pessoa. Sargento Valdomiro da Silva, Operações Especiais das Forças Armadas do Brasil. Juliana ficou paralisada, a boca aberta, os olhos arregalados. Perguntou por que ele nunca tinha contado. Por que tinha escondido isso a vida inteira? Por que nunca tinha falado sobre condecorações, sobre medalhas, sobre nada relacionado ao período militar? Valdomiro disse que não era algo para se orgulhar. Disse que tinha feito coisas difíceis durante 30 anos de serviço. Coisas que a maioria das pessoas nunca imaginaria que um brasileiro pudesse fazer. Missões classificadas que oficialmente nunca existiram. Operações em territórios onde o exército brasileiro não deveria estar. Disse que tinha visto coisas terríveis. Amigos morrendo ao lado dele, inimigos que precisaram ser eliminados para que outros vivessem. Decisões tomadas em segundos que determinavam quem ia voltar para casa e quem ia ficar enterrado em solo estrangeiro. Disse que quando se aposentou em 2002, aos 52 anos de idade, só queria uma coisa: paz. Queria cuidar do jardim, queria ver a filha crescer, queria esquecer tudo que tinha feito em nome da bandeira verde e amarela. E por 20 anos tinha conseguido esquecer, ou pelo menos fingir que esquecia. Juliana perguntou, ainda tentando processar a revelação, se era verdade que ele tinha salvado a vida de alguém importante. Valdomiro sorriu pela primeira vez desde que tinha entrado no restaurante. Disse que sim, que tinha, que essa era a parte da história que menos gostava de contar, mas que ia contar agora porque a filha merecia saber. Em março de 1993, uma operação de reconhecimento na fronteira brasileiro-colombiana deu completamente errado. Uma emboscada de guerrilheiros. 8 homens da equipe de Valdomiro, todos experientes, todos treinados, todos confiantes. 5 morreram nos primeiros 10 minutos de fogo cruzado. O comandante da operação, o então coronel Paulo Henrique Andrade, foi atingido por 3 tiros. Um no ombro, um na coxa, um de raspão na cabeça que deixou ele inconsciente. Valdomiro também foi atingido. Uma bala alojada nas costelas do lado direito. Dor insuportável a cada respiração. Sangue encharcando a camisa de camuflagem. Mas Valdomiro fez uma escolha que a maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer. Em vez de cuidar de si mesmo, em vez de tentar escapar sozinho, enquanto ainda podia andar, ele se arrastou até o corpo do coronel. Verificou que ainda estava vivo e decidiu que não ia deixar aquele homem morrer naquela selva. Carregou o coronel nas costas.
110 quilos de homem ferido sobre 80 quilos de soldado ferido. Caminhou por 15 quilômetros de selva fechada, de noite, sem lanterna, usando apenas a memória do terreno e a luz das estrelas que conseguiam atravessar a copa das árvores. 2 noites sem dormir, fazendo torniquete com cipós, estancando hemorragias com folhas que aprendeu a usar em treinamentos de sobrevivência, dando água da própria cantina para um homem inconsciente que precisava mais do que ele. Quando chegou ao ponto de extração onde o helicóptero de resgate deveria estar, Valdomiro desmaiou de exaustão, desidratação e perda de sangue. Acordou 3 dias depois em um hospital militar em Manaus. O coronel Andrade estava no quarto ao lado, vivo, consciente, recuperando-se. Naquela noite, ainda no hospital, o coronel foi visitar Valdomiro, sentou na beira da cama, pegou a mão do sargento e disse, com lágrimas nos olhos, que a partir daquele momento eles eram irmãos, que ele devia a vida a Valdomiro, que qualquer coisa que Valdomiro precisasse em qualquer momento, pelo resto da vida, bastava ligar. Valdomiro disse que não tinha feito nada demais, que qualquer soldado faria o mesmo, que não precisava de gratidão nem de favores. Mas o coronel discordou, disse que a maioria dos soldados teria cuidado de si mesmos, que voltar para resgatar um oficial ferido em território inimigo era suicídio, que Valdomiro tinha feito algo extraordinário e nunca esqueceu. O coronel virou general Paulo Henrique Andrade, atualmente um dos 5 generais de 4 estrelas mais importantes do Exército Brasileiro. Membro do Alto Comando, presença frequente em Brasília. E uma vez por ano, no aniversário de Valdomiro, ligava para agradecer. Mandava cartas no Natal. Perguntava se o antigo sargento precisava de algo. Valdomiro sempre dizia que não, que estava bem, que só queria paz. Mas agora, pela primeira vez em 20 anos, Valdomiro pensou em cobrar aquela dívida. Não por ele. Ele não ligava para o que Dona Odete pensava dele. Tinha sido chamado de coisas muito piores por pessoas muito mais perigosas, mas pela filha. Juliana merecia casar sem carregar o peso de ter um pai que era visto como inferior. Merecia uma sogra que respeitasse a família dela. Merecia paz. Valdomiro olhou para Juliana e disse que ia pensar em algo, que talvez fosse hora de fazer uma ligação que estava adiando havia 2 décadas. Voltou para a mesa com a filha, terminou o almoço em silêncio e foi para casa. Naquela noite, ligou para o general. A ligação aconteceu às 8 da noite daquela mesma segunda-feira, um dia depois do almoço humilhante. Seu Valdomiro passou a tarde inteira pensando no que fazer. Andou pelo jardim da casa em Taguatinga, podou as roseiras que tinham crescido demais, deu comida para os 3 cachorros vira-latas que tinha adotado, sentou na cadeira de balanço na varanda e olhou para o pôr do sol até o céu escurecer completamente. Às 7h30, tomou uma decisão. Entrou no quarto, abriu o armário, tirou uma caixa de madeira velha que estava escondida atrás das camisas. Uma caixa que não abria havia mais de 5 anos. Dentro dela estavam as 3 medalhas de honra que tinha recebido ao longo de 30 anos de serviço no Exército Brasileiro. Medalha de bravura em combate, concedida em 1993. Medalha de mérito militar, concedida em 1998. Medalha por serviço extraordinário, concedida em 2002, quando se aposentou. Junto com as medalhas, havia um cartão amarelado pelo tempo. O cartão tinha um número de telefone direto do Comando Militar do Planalto e um nome: General Paulo Henrique Andrade. Valdomiro nunca tinha usado aquele número para pedir nada. Em 20 anos desde a aposentadoria, o general ligava uma vez por ano, no aniversário de Valdomiro, para agradecer pela vida que ainda tinha. Mandava cartas no Natal. Perguntava se o antigo sargento precisava de algo. Valdomiro sempre dizia que não, que estava bem,
que preferia viver em paz. Mas naquela noite, sentado na beira da cama, com a caixa de medalhas aberta, decidiu que era hora de pedir um favor. Não por ele. Ele estava acostumado a ser subestimado. Tinha passado a vida inteira fazendo trabalhos sujos em silêncio para que outras pessoas pudessem dormir em paz. Mas pela filha. Juliana merecia casar sem carregar o peso de ter o pai humilhado em público pela sogra arrogante. Discou o número. O telefone tocou 3 vezes. Uma voz feminina atendeu, identificando o gabinete do general Andrade. Valdomiro disse seu nome completo e esperou. Menos de 30 segundos depois, a voz grave e inconfundível do general Paulo Henrique Andrade surgiu na linha. A primeira coisa que o general disse foi que estava feliz em ouvir a voz do antigo sargento, que tinha pensado nele recentemente, que a esposa perguntava sempre se Valdomiro ainda estava de boa saúde. Valdomiro agradeceu. Depois explicou com a voz mais calma que conseguiu o que tinha acontecido no almoço do dia anterior. Contou sobre o noivado de Juliana com Lucas. Contou sobre a sogra Dona Odete, empresária de cosméticos com ego do tamanho do Planalto Central. Contou sobre o restaurante de R$ 400 por pessoa, escolhido deliberadamente para criar contraste. E contou com as mesmas palavras que ainda ardiam nos ouvidos, como Dona Odete tinha chamado ele de Zé Ninguém, que nem sabia usar talher corretamente. O general ouviu tudo em silêncio absoluto. Quando Valdomiro terminou, houve uma pausa de 5 segundos. Depois, o general disse algo que Valdomiro não esperava. Disse que nunca, em 40 anos de carreira militar e mais de uma década de comando, tinha ficado tão furioso com uma história. Disse que aquela mulher não tinha ideia de quem tinha insultado. Disse que ficava com vontade de mandar prender ela por desacato, mesmo sabendo que isso não fazia nenhum sentido legal. Depois, respirou fundo e perguntou o que Valdomiro queria. Valdomiro disse que não queria vingança, não queria escândalo, não queria que a mulher fosse humilhada publicamente da mesma forma que ela tinha feito com ele. Só queria uma coisa, que Juliana pudesse casar em paz, que a família do noivo respeitasse a família dela, que ninguém mais olhasse para ele como se fosse um fracassado indigente que não merecia sentar na mesma mesa que empresários de cosméticos. O general ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois disse que tinha uma ideia. Perguntou se havia possibilidade de outro almoço, outro encontro, outra oportunidade para as famílias se verem. Valdomiro disse que provavelmente sim. Dona Odete não parecia do tipo que se contentava com uma única rodada de humilhação. O general riu pela primeira vez na conversa. Disse que conhecia mulheres assim. Disse que elas sempre queriam plateia maior, mais testemunhas para o espetáculo de crueldade casual. E disse que então era hora de dar uma plateia para ela. Uma plateia que ela nunca ia esquecer. Explicou o plano com a precisão de quem tinha planejado centenas de operações militares ao longo de 4 décadas. Valdomiro deveria esperar que Dona Odete marcasse outro almoço. Deveria aceitar sem fazer muito alarde. Deveria aparecer com a mesma roupa humilde, a mesma postura discreta, o mesmo perfil de homem simples que ela esperava encontrar. E em um momento específico, o general apareceria no restaurante com 5 coronéis de alta patente, todos de uniforme de gala completo, para prestar uma homenagem oficial ao sargento Valdomiro da Silva por serviços extraordinários prestados à nação. Valdomiro perguntou se isso era possível, se não ia causar problemas, se o general não ia se comprometer por causa de uma briga de sogra. O general disse que aquilo não era por causa de uma briga de sogra, era por causa de honra, era por causa de justiça. Era porque em 1993, naquela noite infernal na selva colombiana, Sargento Valdomiro tinha arriscado tudo para salvar a vida dele. Contou a história mais uma vez, para que Valdomiro lembrasse o motivo pelo qual aquela ligação estava acontecendo. Em março de 1993,
O então coronel Paulo Henrique Andrade comandava uma operação de reconhecimento na fronteira brasileiro-colombiana. 8 homens infiltrados em território hostil para monitorar movimentação de guerrilheiros. A operação foi comprometida no 3º dia. Uma emboscada. Fogo cruzado de todos os lados. 5 homens mortos nos primeiros 10 minutos. O coronel Andrade foi atingido por 3 balas. Uma no ombro direito, uma na coxa esquerda, uma de raspão na cabeça. Estava caído no chão da selva, sangrando, sem conseguir se mover, esperando a morte chegar quando o próprio tiro de misericórdia dos guerrilheiros terminasse o trabalho. Foi quando o sargento Valdomiro, ele próprio com uma bala alojada nas costelas, se arrastou até o corpo do coronel. Verificou que estava vivo. Decidiu que não ia deixar aquele homem morrer ali. Carregou o coronel nas costas, 110 quilos de homem ferido sobre 80 quilos de soldado ferido, 15 quilômetros de selva fechada, 2 noites sem dormir, usando cipós para fazer torniquete, usando folhas para estancar hemorragias, usando tudo que 30 anos de treinamento tinham ensinado. Quando chegaram ao ponto de extração, Valdomiro desmaiou de exaustão. Acordou 3 dias depois em um hospital militar em Manaus. O coronel estava no quarto ao lado, vivo, recuperando-se. Naquela noite, o coronel visitou o quarto de Valdomiro, sentou na beira da cama e disse que devia a vida a ele. Disse que nunca ia esquecer. Disse que qualquer coisa que Valdomiro precisasse em qualquer momento, bastava ligar. Valdomiro disse que não tinha feito nada extraordinário, que qualquer soldado faria o mesmo, que não precisava de favores nem de agradecimentos. O coronel discordou. Disse que a maioria dos soldados teria cuidado de si próprio, que voltar para resgatar um oficial ferido em território inimigo era suicídio, que Valdomiro tinha feito uma escolha que poucas pessoas no mundo teriam coragem de fazer. Aquela dívida existia havia 30 anos. E nunca tinha sido cobrada, até agora. O general disse que ia aparecer no almoço pessoalmente, com um uniforme de gala completo, com condecorações no peito, com a postura de quem comandava exércitos. Ia bater continência para seu Valdomiro na frente de todos, na frente de Dona Odete, na frente do restaurante inteiro. Disse que Valdomiro deveria apenas avisar quando a data fosse marcada. O resto estava por conta dele. A ligação terminou às 8h35 da noite. Valdomiro desligou o telefone, olhou para a caixa de medalhas aberta sobre a cama, fechou a tampa devagar, guardou no fundo do armário de novo e sorriu pela primeira vez desde o almoço do dia anterior. A segunda armadilha de Dona Odete estava sendo preparada, mas dessa vez a armadilha era para ela. Uma semana depois, exatamente como o general tinha previsto, Dona Odete marcou outro almoço. Mandou uma mensagem para Juliana dizendo que queria dar outra chance à família dela, que talvez tivesse sido dura demais da primeira vez. Que queria recomeçar com o pé direito. Era mentira, claro. Juliana sabia que era mentira. Lucas suspeitava que era mentira. Até os irmãos de Dona Odete provavelmente sabiam. Ela queria mais uma rodada de humilhação. Queria mais plateia. Tinha convidado mais 4 pessoas da família para assistir ao show desta vez. Juliana contou para o pai sobre o convite. Perguntou se ele queria ir. Disse que entendia se ele preferisse ficar em casa. Disse que podiam simplesmente recusar. Valdomiro disse que ia, com a mesma camisa xadrez desbotada, com os mesmos sapatos de couro rachado, com a mesma postura de homem simples que só queria cuidar do jardim em paz. Mas dessa vez, ele sabia algo que Dona Odete não sabia. A cavalaria estava chegando. O segundo almoço começou às 11 da manhã, no mesmo restaurante da primeira vez, o Palácio dos Sabores, na Asa Sul de Brasília.
Dona Odete tinha convidado ainda mais pessoas dessa vez. Além do marido e dos irmãos que já estavam no primeiro almoço, 3 primos adicional, 2 cunhadas e um sobrinho adolescente que ela queria que servisse de testemunha da simplicidade da família da noiva. Valdomiro chegou pontualmente com Juliana e Dona Lourdes. Mesma roupa humilde de antes, mesma postura calma, mesmo olhar tranquilo de quem não tinha nada a esconder. Dona Odete sorriu com antecipação quando os viu entrando. Mais vítimas, mais plateia, mais oportunidades para demonstrar sua superioridade sobre a família do campo. O almoço começou às 11. Os ataques recomeçaram às 11h15. No primeiro prato, Dona Odete perguntou se Valdomiro tinha conseguido entender o cardápio dessa vez. Um comentário que fez os primos dela rirem alto. No segundo prato, perguntou quanto custava a camisa xadrez que ele estava usando. Disse que tinha mandado o motorista comprar panos de chão mais caros. Valdomiro suportou cada insulto em silêncio. Comeu com calma. Respondeu com educação quando era necessário. Manteve a mesma expressão serena do início ao fim. Às 13h40, a porta principal do restaurante se abriu e o mundo de Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo mudou para sempre. 6 homens em uniforme militar de gala entraram no estabelecimento em formação perfeita. Botões dourados brilhando sob a luz dos lustres, medalhas e condecorações em fileiras impecáveis no peito de cada um. À frente deles, um homem imponente de cabelos brancos cortados rente ao couro cabeludo, postura rígida de quem tinha passado 4 décadas em serviço ativo e olhos que tinham visto coisas que ninguém naquela sala jamais imaginaria. General de 4 estrelas, Paulo Henrique Andrade, membro do alto comando do Exército Brasileiro, um dos oficiais mais respeitados das Forças Armadas em todo o território nacional. O restaurante inteiro parou, garçons congelaram com pratos nas mãos. Clientes em outras mesas olharam com bocas abertas. Até o som ambiente pareceu diminuir em reverência. O general caminhou diretamente pelo corredor central do restaurante, seguido pelos 5 coronéis em formação perfeita. Os passos ecoavam no piso de mármore como batidas de tambor. Dona Odete olhou para os militares com expressão de confusão total. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Não tinha ideia de por que o exército brasileiro estava invadindo seu almoço de noivado. O general parou na frente da mesa. Não na frente de Dona Odete, como ela esperava. Não na frente de Lucas ou do marido dela. Parou diretamente na frente de seu Valdomiro da Silva, o velhinho de camisa xadrez que ela tinha chamado de Zé Ninguém uma semana antes. Valdomiro se levantou devagar, olhou para o general com olhos que brilhavam de emoção contida. 30 anos de serviço, 20 anos de silêncio. E, finalmente, reconhecimento na frente de quem mais precisava ver. O general ficou em posição de sentido, talões juntos, coluna ereta, braço direito se erguendo em movimento preciso, e bateu continência para seu Valdomiro. Uma continência militar perfeita, como as que se fazem para oficiais superiores em cerimônias formais. Os 5 coronéis atrás dele fizeram o mesmo. 6 militares de alta patente em uniforme de gala completo, prestando reverência formal a um homem de camisa xadrez e sapatos de couro rachado. O silêncio no restaurante era absoluto, o tipo de silêncio que precede momentos históricos. Valdomiro retribuiu a continência com a precisão de 30 anos de treinamento. Os músculos da memória nunca esqueceram. Depois, baixou o braço e abraçou o general como se abraça um irmão depois de décadas de separação. O general se virou para a mesa onde Dona Odete e sua família estavam sentados. O olhar dele varreu cada rosto com a intensidade de quem avalia soldados em formação. Disse, em voz alta e clara, que ecoou por todo o restaurante, que estava ali para prestar homenagem pública ao sargento Valdomiro da Silva, herói de guerra,
condecorado 3 vezes por bravura em combate, e o homem que tinha salvado sua vida há 30 anos em uma operação militar que oficialmente nunca existiu. Disse que era uma honra imensa conhecer a família de um homem tão extraordinário, e que qualquer pessoa que desrespeitasse aquele soldado ou a filha dele teria que responder diretamente para o alto comando do Exército Brasileiro. Os olhos do general se fixaram em Dona Odete com uma intensidade que a fez encolher na cadeira. Disse que ficou sabendo que alguns dias atrás, alguém naquela mesa tinha chamado seu Valdomiro de Zé Ninguém que nem sabe usar talher corretamente. Disse que esse Zé Ninguém tinha mais medalhas por bravura do que qualquer empresário de cosméticos jamais teria condições de conquistar. Disse que esse Zé Ninguém tinha arriscado a própria vida dezenas de vezes para salvar outros brasileiros, enquanto algumas pessoas só sabiam humilhar quem não tinha dinheiro para comprar roupas de grife. E disse, com a autoridade de general 4 estrelas, que esperava sinceramente que Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo pedisse desculpas, publicamente, ali, naquele momento. O silêncio durou exatamente 20 segundos. 20 segundos que pareceram uma eternidade para Dona Odete. Ela tentou se recompor. O rosto estava vermelho. As mãos tremiam. A voz saiu falhada, balbuciou algo sobre não saber, sobre ter brincado, sobre ter sido mal interpretada, sobre nunca ter tido intenção de ofender, mas todos na mesa sabiam que era mentira. Ela tinha ofendido deliberadamente, tinha humilhado de propósito. E agora estava pagando o preço. Dona Odete desabou em choro. Lágrimas de vergonha correndo pelo rosto perfeitamente maquiado. Disse entre soluços que sentia muito, que tinha sido uma tola, que tinha deixado a ignorância falar mais alto, que nunca mais ia julgar ninguém pela aparência. Lucas olhou para a mãe com vergonha profunda. Era a primeira vez na vida que ele via quem ela realmente era. Uma mulher mesquinha que tratava pessoas como inferiores apenas porque não tinham dinheiro. Juliana segurava a mão do pai com força. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas eram lágrimas de emoção, de orgulho, de justiça finalmente sendo feita. Seu Valdomiro pediu a palavra com a calma de sempre. Disse que aceitava as desculpas de Dona Odete, não porque ela merecia o perdão, mas porque ele tinha aprendido, em 30 anos vestindo farda e servindo a nação, que carregar rancor era peso inútil. Peso que só prejudicava quem carregava. Disse que esperava sinceramente que dali em diante todas as pessoas naquela mesa e naquela família fossem tratadas com respeito, independente de patente militar, quantidade de dinheiro no banco ou origem humilde. Disse que o valor de uma pessoa não estava na roupa que vestia, mas no caráter que demonstrava. O general Paulo Henrique Andrade sorriu com genuína admiração pelo antigo sargento. Pediu champanhe para toda a mesa por conta dele e brindou ao casamento de Juliana e Lucas com palavras que todos ali lembraram para sempre. Aos noivos e ao sogro que qualquer um teria orgulho de ter. O almoço continuou por mais 2 horas, calmo, civilizado. Dona Odete não disse mais uma única palavra pelo resto do evento. Comeu em silêncio, bebeu em silêncio e saiu antes da sobremesa, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. O casamento de Juliana da Silva e Lucas Monteiro Figueiredo aconteceu 6 meses depois daquele almoço que virou de cabeça para baixo a dinâmica entre as duas famílias. A cerimônia foi simples, exatamente como Juliana queria. Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Taguatinga, a mesma onde ela tinha sido batizada e crismada. 80 convidados entre familiares, amigos e colegas de trabalho do hospital. Nada de buffet de grife, nada de vestido importado, nada de ostentação para impressionar ninguém, flores silvestres decorando o altar.
Música de violão tocada por um primo de Valdomiro que tinha aprendido sozinho. Recepção no salão de festas da igreja com comida caseira preparada por vizinhas voluntárias. Seu Valdomiro entrou na igreja às 15 horas em ponto, com a filha no braço direito, o coração batendo forte no peito. Os olhos úmidos de emoção que ele tentava disfarçar, piscando mais rápido do que o normal. Vestia o único terno que tinha, o mesmo terno cinza escuro que usou na formatura de Juliana na faculdade de enfermagem 7 anos antes. Tinha mandado ajustar na costureira da esquina porque perdeu peso desde então. Mas o tecido era o mesmo e as lembranças também. Caminharam pelo corredor central da igreja, enquanto os convidados se levantavam para receber a noiva. Juliana sorria com uma felicidade que irradiava para todo o ambiente. O vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido brilhava sob a luz que entrava pelas janelas. Na primeira fileira, do lado do noivo, estava General Paulo Henrique Andrade. Mas não de uniforme, de civil, terno comum, gravata discreta, postura ainda militar, claro, porque 40 anos de serviço deixavam marcas permanentes no corpo, mas sem as medalhas, sem as condecorações, sem a pompa. Apenas um amigo velho e querido, um homem que devia a vida ao pai da noiva, prestigiando o casamento da filha do soldado que o tinha carregado por 15 quilômetros de selva 30 anos antes. Lucas esperava no altar, com o nervosismo típico de noivos em cerimônias religiosas, as mãos tremendo levemente, o sorriso aparecendo e desaparecendo conforme a ansiedade flutuava. Juliana e Lucas trocaram votos na frente de um altar, enfeitado com flores do jardim de Valdomiro. Rosas que ele tinha plantado em memória da esposa falecida. Flores que significavam muito mais do que qualquer arranjo caro importado de floricultura. E Dona Odete Cristina Monteiro Figueiredo estava lá, sentada na primeira fileira do lado do noivo. Comportada, quieta, sem os comentários ácidos de sempre, sem os olhares de desprezo para a família da nora, sem as piadas sobre origem humilde e roupas de feira livre. Algo nela tinha mudado profundamente depois daquele almoço no restaurante. Não de um dia para o outro, não de forma mágica. Aos poucos, uma transformação gradual que surpreendeu a todos que a conheciam. Começou a perguntar para Juliana sobre o pai, sobre a história militar dele, sobre as medalhas que ele guardava no fundo do armário, sobre as operações secretas que oficialmente nunca existiram. Começou a respeitar a simplicidade, a entender, talvez pela primeira vez na vida, que riqueza de verdade não se mede em conta bancária nem em roupas de grife. Que o valor de uma pessoa está no caráter, não no patrimônio. Começou a se envergonhar, genuinamente, das coisas que tinha dito durante anos sobre pessoas que não tinham tanto quanto ela. Um ano depois do casamento, Dona Odete fez algo que ninguém esperava. Apareceu na casa de seu Valdomiro em Taguatinga numa manhã de sábado. Bateu na porta. Esperou que ele abrisse. Quando Valdomiro apareceu, de pijama e chinelo, ainda surpreso com a visita inesperada, Dona Odete disse que queria financiar uma reforma completa na casa dele, sem que ele pedisse, sem que Juliana pedisse, sem que ninguém pedisse. Disse que era o mínimo que podia fazer. Uma tentativa de pedir desculpas de verdade pelo que tinha feito. Uma forma concreta de demonstrar que tinha mudado. Valdomiro ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois, sorriu com aquele sorriso sereno de quem já viu muita coisa na vida. Aceitou a oferta, não pelo dinheiro, não pela reforma. Aceitou pelo gesto. Aceitou porque entendeu que Dona Odete estava tentando de verdade se redimir. E foi assim que um sargento aposentado de 68 anos, chamado de Zé Ninguém que nem sabe usar talher, por uma sogra arrogante em um restaurante de luxo, provou que a verdadeira patente de um homem não está escrita no uniforme. Está no caráter que ele demonstra quando ninguém está olhando. Está nas cicatrizes que ele carrega calado sem nunca reclamar.
Está nas vidas que ele salvou sem esperar absolutamente nada em troca. E às vezes, quando você menos espera, as pessoas que você humilhou podem ter histórias que você nem imagina, passados que você nunca conheceu, heroísmos que você nunca saberá. Porque aquele Zé Ninguém de camisa xadrez e sapatos de couro rachado tinha salvado a vida de um dos homens mais poderosos do exército brasileiro. E esse general nunca esqueceu. E a sogra que o humilhou aprendeu da pior forma possível que a aparência engana. E Juliana casou feliz, sabendo que o pai dela era um herói de verdade. E a história virou lenda em Brasília. Contam até hoje nos corredores do Palácio dos Sabores a história do velhinho de camisa xadrez para quem um general bateu continência. Gostou desse vídeo? Então nos vemos no próximo.